Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segundo a Crônicas, capítulo 20, Deus concede a Jeosafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum a todo Judá. E Judá se levantou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e também nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, o teu amigo? E habitaram nela e edificaram um santuário ao nome do Senhor, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouça-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo:
Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor se alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos das terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E reinou então Josafá, e o reino ficou calmo, e Deus lhe deu repouso. E Josafá então reinou em Judá, na idade de 35 anos, quando começou a reinar, e reinou por 25 anos em Jerusalém. Sua mãe era Azuba, filha de Sili, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu nos livros dos reis de Israel. Porém, depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. 2 Crônicas, capítulo 21, a morte de Jeosafá. Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e ali foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Jeosafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Assarias, Micael, Cefatias, todos eles filhos de Jeosafá, o rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto ele era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. A impiedade de Jeorão. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e aos seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão passou adiante com seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu aos edomeus que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros.
Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou contra o seu mando, porque deixara o Senhor, o Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também matastes os teus irmãos na casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor vai te ferir com grande flagelo, tu, teu povo, teus filhos, tuas mulheres e as fazendas. E tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram de Judá e deram contra ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. E morreu daquela grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou aroma como queimara aos seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Segundo a Crônicas 22, Acasias reina. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jorão, fizeram rei Acasias, seu filho mais novo, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Omri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azazel, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Jizreel das feridas que lhes fizeram em Ramá, pelejando contra Azazel, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão. Porque chegando ali, saiu com Jorão contra Gel, filho de Ninse, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e trouxeram a Jeú e o mataram. E o sepultaram porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o teu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que fizesse força para reter o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos.
Assim Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia de modo que não o matou. E esteve com eles 6 anos escondidos na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Segundo a Crônicas, capítulo 23, Joiada unge a Joás, rei de Judá. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filha de Obed, e Maceias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá e juntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel e vieram a Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. E isso é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado serão guardas da porta. E 1/3 parte estará na casa do rei, e outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo fará guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada si um homem dos tantos que entravam no sábado, como os que saíam, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de Sem as lanças, os escudos, as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo, do lado do altar e ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram uma coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra alegre tocava trombetas e tambores, e cantores tocavam instrumentos musicais, e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse: Tirai-a para fora das fileiras, e o que seguir morrerá a espada, porque dissera ao sacerdote: Não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Aliança de Joiada. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram. Quebraram seus altares, as imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo
em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei passando pela porta maior, e assentaram o rei sobre o trono do reino, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram a Atalia a espada. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.